As grandes cidades do mundo inteiro se deparam com uma situação que demonstra bem a condição socioeconômica que boa parte da sua população vive. Nós temos hoje, no século XXI, centenas de milhares de pessoas em situação de rua. Se você tem acompanhado, ainda que à distância, a condição dessas pessoas que vivem na rua, em condição de rua, nos Estados Unidos, na Europa, você perceberá a explosão que esse número tem tido nos últimos anos. Mas no Brasil não é diferente. E nós pegamos sempre um recorte, a cidade, como recorte, melhor dizendo, a cidade de São Paulo. E veja, as condições que levam as pessoas à situação de rua são várias. Você tem a questão das drogas, você tem a questão da violência, mas você tem também uma insegurança econômica e social. Por exemplo, pessoas que moram muito longe do trabalho e fazem opção por passar a noite na rua, muito mais próxima do trabalho do que se deslocar 4 ou 5 horas por dia. Então, não é uma questão simples, porque as razões são várias. Inclusive, eu mesmo, quando participava de projetos sociais envolvendo pessoas em situação de rua, eu me deparava com uma situação que era muito curiosa. Pessoas que estavam na rua e que fizeram a opção de estar ali, que tinham moradia, mas que fizeram a opção de estar ali. Mas este número, ele era muitíssimo reduzido. Mas eu só trago aqui este elemento para mostrar a complexidade. Eu vi, sim, muitos casos de violência, muitos casos de dependência química e muitos casos, talvez este fosse a época a maioria, pessoas que não tinham condições de arcar com o aluguel, do pagamento de imóvel. E isso é um assunto que nós devemos lidar como sociedade. Por quê? Porque é um contingente cada vez maior de pessoas. Retornando aí a este nosso recorte da nossa conversa, que é o caso de São Paulo. Veja só o que nos apontou o censo de 2022. Eu estou aqui com a matéria publicada no G1, o título é Censo 2022, imóveis desocupados representam 12 vezes a população de rua da cidade de São Paulo. Mapeamento aponta a existência de 588.978 unidades habitacionais sem moradores, enquanto o estudo estima 48.261 pessoas vivendo nas ruas da capital paulista. A matéria é assinada pelo Arthur Stabile, é de São Paulo, foi publicada no dia 1 de julho de 2023. E é uma matéria muito interessante. Veja só, o que o censo descobriu? Já tinha em mãos um estudo, tá? O estudo dizia o quê? Olha, São Paulo tem perto de 49 mil pessoas em situação de rua. E isso vem crescendo, se acentuando nos últimos 5 anos. Dito isso, trabalho também do IBGE, o IBGE descobriu o quê? Que São Paulo tem perto de 600 mil unidades habitacionais desocupadas, sem moradores. Que na hora do censo, na hora da pesquisa, não havia pessoas morando naqueles imóveis. Então, eles não tinham ali efetivamente um uso residencial, estavam desocupados. E aqui que é a questão. Nós temos um certo contingente de pessoas em situação de rua, veja, na complexidade daquilo que eu falei, tá bom? Não é um grupo homogêneo, ao contrário, é complexo, é plural e é dinâmico, tá? Então, observe bem, eles mudam, tá? Então, observe bem, nós temos uma quantidade de imóveis em São Paulo, imóveis sem utilidade, imóveis fechados, alguns deles abandonados, e as razões são diversas. Vão desde a especulação imobiliária até o caso de que alguns deles estão fechados porque não têm condição de moradia, de habitação. Então, nós temos uma quantidade de imóveis que seria suficiente para abrigar 12 vezes, veja, 12 vezes o número das pessoas que estão em situação de rua. 12 vezes.
Quando a gente pega a Constituição, a nossa Carta Magna, ela diz que todos os imóveis devem ter uma destinação social. Então veja, é um problema complexo? Mas é um problema que seria resolvido se houvesse, de fato, uma política pública, e aí deveria entrar, talvez, haver, tá bom? Os 3 poderes, mas certamente, sobretudo, o poder municipal de São Paulo, da capital São Paulo, e dar uma destinação social a estes imóveis. Fazer um levantamento, ver a condição, sobretudo o tempo em que eles já estão fechados, tá bom? Então, isso seria importantíssimo para tratar uma questão social que é gritante e que é crescente para o Brasil inteiro. Eu citei as grandes cidades do mundo, o recorte de São Paulo, mas se você pegar estas nossas grandes capitais, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife, estas nossas grandes cidades vivenciam esta mesma realidade de um número crescente de pessoas em situação de rua. Estas pessoas precisam ter também um cuidado social, um cuidado público. Nós devemos exatamente descobrir as causas e as razões. E observem, tanto nos Estados Unidos quanto em São Paulo, eu estou generalizando os Estados Unidos, tá bom? Mas só para ficar mais fácil a nossa conversa. Tanto nos Estados Unidos quanto em São Paulo, há pessoas em situação de rua que têm emprego, que têm trabalho. Mas o emprego, o trabalho, não dá conta de pagar as suas despesas todas, incluindo o aluguel, que, como a gente sabe, parte também da especulação imobiliária, tá bom? Mas nós voltaremos a conversar sobre este tema aqui, em uma outra perspectiva. Curta este vídeo, compartilhe e pense aí, quais seriam as soluções, quais seriam as possibilidades de políticas abrangentes para lidar com essa questão que é uma realidade socioeconômica, política, né? A solução, pelo menos, passa pela política, de pessoas em situação de rua. Escreva aí nos comentários e, se possível, faça parte do nosso clube de membros, tá bom? Um grande abraço e a gente volta depois sobre este mesmo tema, mas sob outra perspectiva.